Voltamos, Brasil. Andréia, eu vou falar pra você, amiga. O Fatal tá aqui olhando pro bolo e falou pra mim, Nani, eu sou um homem fiel. Minha mulher mandou você pegar no meu pé e você tá pegando e eu não vou comer o bolo. Então, ele tá dizendo pra mim que desde o dia 18, ele tá olhando pra esse bolo aqui. Ele falou, Nani, e Andréia, Nani? Eu falei, Andréia, sua esposa, deu autorização pra mim pegar no seu pé e não te dar nada que é doce porque você tá com diabetes. Então, tá sendo respeitado, viu, amiga? Só pra te avisar e já te mandar um beijo mesmo atrasado também pelo aniversário. E o Santos também vou começar a esmagar o cigarro na cara dele com a autorização da esposa, porque teve 2 infartos e fica aí fumando aqui quando acaba o programa. É assim, eu vou cuidar. Não tenho marido aqui, eu vou cuidar do marido das amigas. Pronto. Não é isso, doutora? É isso aí. É igual você tá cuidando dos atletas. É isso aí. Vamos falar um pouco do esporte, desse cuidado? A gente tem que cuidar dos meninos, por exemplo. Não tá praticando esporte, tá fumando e teve 2 infartos. Ai, Jesus, não pode. Vamos cuidar. Vou cuidar. Então, nós estamos aqui cuidando de atleta, por exemplo. Ela tem um projeto que ela tá cuidando, vai cuidar dos atletas. Presta atenção para você se enquadrar, que você era ex-atleta. Perfeito. Eu tenho um projeto com alguns times de futebol que a gente está em andamento, que eu ainda não posso citar em detalhes. E tô também espero que seja do Corinthians. E estou também em tratativa com a própria seleção brasileira de vôlei, para a gente poder triar os atletas e investigar quais são os atletas que têm uma obstrução nasal. Porque você pode ter tanto o paciente que já tem consciência de que ele não respira bem, e vem no consultório queixando, isso. E tem aquele que ele não tem consciência. E quando a gente faz o exame, a gente vê que tem um desvio de septo acentuado. Então, o organismo dele se adaptou, ele acha que respira bem. É importante que, como a respiração vai impactar diretamente no desempenho do atleta, que a gente faça essa avaliação. Ainda mais times grandes de futebol ou de, enfim, o esporte como um todo, são pessoas que precisam, que cada detalhe vai fazer muita diferença. E é isso que a gente está em avaliação para poder triar os atletas e os clubes que querem procurar o seu trabalho? Através de onde? Das redes sociais? No meu consultório, isso, das redes sociais. Aí a gente faz rinoplastia Poliana Machado. Rinoplastia Poliana Machado. Vamos lá? Vamos deixar aí, João Borges, que já tem perguntas. Rinoplastia, @Poliana Machado. Perfeito. Esse aí? Isso aí. Essa linda aí, gente, ó. Eu mesmo. Olha o Popó maravilhoso. Gente, o Popó bateu em segundos, né, no Bambam. Ô, surra, hein? É esse Instagram, exatamente. Esse Insta lindo aí. Agora, vamos lá, tem perguntas, João? Imagina a tela. Olá, boa tarde, estou assistindo. Meu sonho é fazer essa cirurgia. Mandou a foto dela para você analisar, doutora. Esse nariz, certo. Ela pediu para você analisar ali. O que dá pra gente ver logo, né, é a giba, que é essa região mais alta, é uma transição óssea cartilaginosa. De frente, eu não tô vendo essa paciente, que a gente tem que avaliar os 3 ângulos, né, visão frontal, lateral e de base, para eu entender o que tem de alteração. Do dela de visão lateral, eu consigo ver a giba, rinite, tá? E me parece que o ângulo nasolabial dela é mais fechado, uma ponta um pouco mais caída. Então, a gente consegue estar melhorando essa angulação também. Na ponta, a gente trabalha 3 aspectos, né? A definição, o quanto eu vou rodar para empinar e o quanto eu vou projetar esse nariz. Então, no caso dela, acredito que a gente teria que rodar mais um pouquinho. Manda mais uma foto aí, amiga. Manda assim, ó, frente, lado, baixo. E assim, de base. E de base. Perfeito. O que é essa? Você vai ficar rindo. E a rinite que ela comentou é comum, né? Os pacientes terem a queixa de obstrução nasal e, além disso, coriza, nariz coça muito, espirra muito. São sintomas da rinite. A cirurgia não necessariamente vai alterar, mas como a gente permite uma melhor ventilação do nariz, indiretamente ele melhora a característica dessa mucosa. Então, a gente vê muitos pacientes... Tá mandando mais foto. Eu adoro gente rápida. Já tá mandando mais foto. Vamos ver. A gente gosta assim mesmo, amiga. Eu sou dessas. Aí? Olha lá. Ah, perfeito. Na visão frontal, eu vejo que a pirâmide nasal dela é mais larga, a base é mais larga. Pode deixar essa daí que é boa. É um nariz que ele me parece ter um pouco menos de projeção. Então, o que a gente precisa fazer? Trabalhar essa pirâmide para poder estreitar e ficar com esse dorso mais estreito. A ponta, ela tem pouca definição, a gente vai trabalhar a definição e rodar um pouco, empinar levemente. E também a base, que é muito larga. Lembrando que existe um termo que nós médicos não usamos, que é a ressecção de base, eles chamam de alectomia, né? A ressecção de base, alguns pacientes fazem somente isso, e é o que a gente nunca indica,
Porque a partir do momento que eu fecha, projetei, exatamente. É um todo, né? Então a última etapa da cirurgia é a ressecção de base, que é esse termo de alectomia. Então, se o paciente tem base larga, não pense em fazer somente isso, porque geralmente ele tem uma pirâmide larga, ele tem outras alterações e, por último, que a gente vai corrigir. Doutor, o dia que eu conseguir, vou te falar agora, o dia que eu conseguir o Caio Fishman para ser meu empresário, é uma pessoa que você não conhece, vou te apresentar um dia, um amigo meu. Ele virar meu empresário, eu juro que eu vou criar esse quadro num programa de televisão, não importa onde, eu vou criar a transformação. Eu tinha esse programa na Record, que era transformação, que era realizar sonhos. É igual assim, quando a pessoa manda fazer, sabe aquele transformação? Que você pega a pessoa, leva para sua clínica e mostra todas as etapas na clínica e depois o resultado final no palco. Gente, olha, é fantástico. Ainda vou voltar com esses programas que eu fazia ao vivo, com plateia e transformação, realizando sonhos, viu? Tem pergunta, João? Não é? Fazer 15 anos, fazer transformação, fazer sorrisos, dentes, o nariz, isso é o sonho. A Marta de Sumaré. Eu tenho uma pergunta para a doutora. Meu filho de 3 anos ronca. Tem algum procedimento que eu possa utilizar para diminuir esse barulho? Precisa de cirurgia, doutora? Bom, depende. A gente faz o exame da videonaso, que é uma câmera para visualizar o tamanho da adenoide, que é a principal causa de ronco na criança. E aí depende do tamanho, se a gente vai tratar clinicamente com spray nasal de corticoide, por exemplo, ou se é caso cirúrgico. Então, eu preciso ter uma avaliação, diagnosticar, para então conduzir adequadamente. Mas 3 aninhos pode fazer cirurgia? Pode e deve se tem uma obstrução, por exemplo, de 90%. Porque a criança... Porque não é normal 3 aninhos roncar, né? Não. Por volta dos 7 anos, a adenoide diminui de tamanho. Porém, é um período que a criança está passando por transformação e desenvolvimento da face. Então, se você tem uma obstrução, você vai ter um adulto cheio de complicações que poderiam ter sido revertidas na infância. Ai, meu Deus. Imagina a tela. Pode mandar mais perguntas, gente, para a doutora, hein? Olá, Nani, boa tarde. Eu gostaria de saber da doutora, eu tenho tido dificuldades respiratórias. Eu gostaria de saber se a cirurgia seria uma opção adequada para melhorar a minha respiração. Sueli de Belo Horizonte. Tudo é em base do diagnóstico adequado. Então, se a gente faz uma avaliação e fecha um diagnóstico que ela tem obstrução nasal, que é o fator respiratório dela, com certeza ela vai ter uma indicação, vai estar muito bem indicada para essa cirurgia. Qual é o tempo, como que é a recuperação? Mais ou menos todo mundo está procurando aí saber, né? É a respiração. Respiração. Funcional é 1 mês de pós-operatório, que é 1 semana de repouso e depois 1 mês sem fazer atividade física. É esse período que ainda tem crosta, que vai saindo essas crostas que vão se formando internamente. Agora, em termos de atestado, o momento que tem que ficar fora do trabalho, digamos assim, esse é um período de 1 semana. 1 semana. E só uma pergunta, nesse da respiração eu já posso deixar o nariz lindo, igual aquele primeiro ali que você fez? Com certeza. Rapaz, eu gostei demais, vou ficar divulgando esse nariz de boneca dela aí. Vamos lá, João Borges, tem perguntas, gente? Olá, boa tarde, eu sou a Aline. A doutora também faz alectomia? Se traz bons resultados? É uma pergunta comum, como eu expliquei, a alectomia ela não tem no nosso termo médico, né? Mas é uma forma, enfim, das pessoas entenderem o que é a ressecção de base alar. O que é isso? Também não entendi nada. Vamos lá. Agora vamos no português. Vamos no português. Vamos com o português agora, doutora. O que é isso? É quando a base é muito larga. E alguns profissionais fazem somente a alectomia, o que está errado, porque ela é a última etapa da cirurgia. Então, por exemplo, se eu tenho um paciente com a pirâmide muito larga e a base muito larga, vai ficar um nariz desproporcional. E o principal motivo que a gente tem que repensar muito na alectomia, somente a alectomia, é o seguinte: se eu tenho um nariz com pouca projeção, que ele é mais baixo, na hora que eu fizer uma rinoplastia, que eu levantar essa ponta, naturalmente essa base estreita. Então, se o paciente antes fez uma alectomia, ele não vai ter nem pele para poder projetar e fazer essa extensão que a gente precisa da cirurgia. Todo, né? Então, exatamente, a alectomia é sim uma etapa da rinoplastia quando necessário. Porém, ela é a última etapa. Depois que eu já projetei, defini todo o nariz, eu vou ver se ainda assim eu tenho que tirar essa medida da base. Mas isso aí nessa análise, quando você já vai estudando, que já está tudo perfeito para fazer a cirurgia, é óbvio que como cirurgiã você já vai querer deixar o seu trabalho, a sua assinatura, que é um nariz perfeito. Com certeza. E a face, ela tem as medidas de proporção, né? Então, o nosso ponto de referência da base do nariz é a distância do olho ou a própria distância do olho em si ou a intercantal, né? Que é entre um e outro. Então, eu observo se está em harmonia com o rosto. Porque não adianta eu ver só o nariz, eu tenho que ver um nariz que combina com a face.
Se a pessoa tem traços expressivos, eu tenho que deixar aquele nariz também. Não pode perder a naturalidade, Não pode né? perder a naturalidade, não pode também perder proporção com a face. Eu não posso avaliar só um nariz, eu tenho que ver o que vai combinar com aquele Que vai rosto. ficar lindo, né? As medidas proporcionais. Por isso que tem um monte de gente que esse nariz parece só tem narizinho desse tamanhozinho. Olha, tem uma amiga minha, não fala o nome nunca, né? Mas assim, é extremamente famosa. Eu juro pra você que me incomoda quando olho o nariz dela. Eu tenho a sensação que ela não respira direito, de tão pequeno que ela deixou o nariz. É mesmo? Aí. Um dia eu vou te mostrar, amiga. Um dia a gente Vamos vai lá, tem descobrir se pergunta. ela respira bem ou não. Não, né? nem vou perguntar, ela é muito famosa. Mas ela colocou o narizinho tão pequenininho, que eu juro, Santos, você conhece, que eu olho assim e falo, meu Deus, deve ter dificuldade, porque colocou tão pequenininho, tão minúsculo, fica assim, O nariz ele tem que ser bonito e funcional, né? Mas também não tem nada com o nariz dela, não. Vamos lá. Nani, boa tarde. Doutora, eu tenho todos os IT. Não sinto o cheiro. O que podemos fazer para melhorar? Vivi. Bom, no IT, caso... né? Sinusite, rinite, coitada, todos os IT. A gente tem que investigar qual é a causa disso. Se é uma rinite, se é sinusite, qual é o melhor tratamento de acordo com o diagnóstico. Então, existe tratamento clínico, com sprays nasais, e alguns casos passam a ser cirúrgicos. A gente tem que, de fato, diagnosticar para poder conduzir caso a caso. Maravilhosa. Vamos convidar primeiro? A gente tem 2 minutinhos para o programa encerrar, mas primeiro as suas redes sociais, para as pessoas te seguirem, marcar uma consulta, uma avaliação. Perfeito. Né? O meu Instagram é Rinoplastia Poliana Machado, tem também o site Poliana Machado, para vocês poderem acompanhar. E eu sempre posto assuntos sobre o conteúdo de rinoplastia ou as cirurgias funcionais nasais. Certo. Qual é a maior dúvida das pessoas hoje? As 3 maiores dúvidas? As 3 ficam te maiores mandando pergunta lá. dúvidas. Acho que os pacientes sempre têm o medo de se descaracterizar, de não se identificar. Então, da gente traçar durante a consulta, isso, entender bem e alinhar as expectativas, né? Exatamente. Então, é o medo de ficar artificial e o paciente não se reconhecer. Outra dúvida... Deixa eu ver. Como é que é o pós-operatório, né? Se dói, né? Entender se dói. E, aliás, não é uma cirurgia que dói. Ela tem obstrução nasal na primeira semana, mas não dói. A semana tá linda. Então, essa é outra pergunta, que eles têm medo de como vai ser o pós-operatório. E também entender quanto tempo que eles têm que sair da atividade de repouso, esse período do pós-operatório. Acho que são as maiores dúvidas. Amei você. Eu também, obrigada. Você vem mais vezes? Com certeza. Por favor, viu? Primeira de Parabéns. Fica aqui agora, Santos, presta atenção, por favor. João Borges, leia, por favor. Vamos ler essa... Todos os meninos aí, ó. Equipe, presta atenção nessa mensagem aí. Vamos lá? Oi, muito obrigada por ficar de olho no Fatal. Ele não pode comer doce mesmo. Obrigada pelo beijo. Amo você. Beijão, minha amiga. Assinado, sua esposa. A patroa mandou recado. Toma distraído. Toma distraído. Quando eu falo que eu cuido dos meninos aqui, é por isso, porque eu tenho autorização das patroas, das donas. Beijo, Andréia. Vou continuar cuidando. E esses bolos aqui, desculpa, ele só vai olhar, amiga. Obrigado pelo carinho. Obrigada, doutora. Obrigada é uma a honra você. tê-la aqui, viu? Dani, a próxima, já que o sonho é ter o Caio Fleshman. Eu quero o Caio Fleshman aqui comigo na próxima. A gente vai fazer uma roda de bate-papo. Tem que ser, porque é um grande empreendedor e merece também. Ele, merece, mas eu tô de olho pra ser meu empresário. Eu sei disso. O programa chegou ao fim, gente. Obrigada pelo carinho, obrigada pela companhia. Um beijo no coração. E, ó, 3 vezes pra vocês o que vocês desejam pra gente, tá? Muita paz e muita luz pra todo mundo. Tchau, gente! Tchau.